Oi, pessoal! Hoje a gente volta no mais. Os torço porque o novo evento chegou, porque ainda o Samsung não atualizou ainda para os novos monstros. E a menina vou te mostrar. Agora a Claro TV Mais já vem com os melhores streamings. É conteúdo que não acaba mais. Significava que se o avião caísse, o atirador teria que voltar para a fuselagem para equipar o seu paraquedas antes de evacuar. Há rumores antigos de que, para economizar espaço, não havia porta presa ao teto do casulo, e por isso os artilheiros tiveram que subir do lado de fora da aeronave para chegarem à fuselagem. Felizmente, isso era apenas um mito. Mas se eles não conseguissem sair e equipar o paraquedas a tempo, então a torreta iria se transformar num caixão mecânico. Por que tem aqui atrás do Nexus Mágico? A temperaturas incrivelmente baixas. Os tanques de oxigênio da torreta iriam congelar. Se eles não sufocassem, cristais de gelo iriam se formar em suas sobrancelhas, e eles até sofreriam congelamento ao redor de suas bocas. E só para tornar todo esse esforço ainda mais aterrorizante, as torretas eram alvo favorito dos caças inimigos. Afinal, um avião de combate sem suas armas é apenas um alvo em movimento. As estimativas variam de quanto tempo um atirador de torreta sobrevivia, mas sem estatísticas oficiais, acredita-se que muitos duraram apenas 2 semanas, ou cerca de 5 operações. Embora um desses atiradores de torreta tenha afirmado que a expectativa de vida média após decolar no fogo inimigo era de menos 37 segundos. Meu Deus, eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Na minha opinião, não há dúvidas de que todos que se alistaram para servir foram mais corajosos e destemidos do que a maioria de nós hoje em dia. E se você quiser saber mais sobre pessoas incríveis como essas, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Tudo feito? Maravilha. Agora que trabalho infernal vem a seguir. Tá, tem um dia e 2 horas. Os U-Boats da Alemanha foram os submarinos mais temidos e respeitados. Tá. U-Boat é uma versão abreviada da palavra alemã Unterseeboot, que significa barco submarino. Eles eram muito temidos pelas forças aliadas, com a frota de pouco mais de 1.100 U-Boats afundando quase 3.000 navios inimigos até o final da guerra. Só que trabalhar no U-Boat era ainda mais assustador. A maioria das embarcações tinha pouco mais de 61 metros de 4 metros e meio de largura. Isso significa que, ao lado de toda a tecnologia e torpedos, o espaço não era algo oferecido à tripulação, mesmo que 40 a 50 pessoas possam estar a bordo por até 6 meses de cada vez. Era tudo tão apertado que não havia lugar para a tripulação tomar banho, fazer a barba ou até mesmo trocar de roupa. Eles trabalhavam em turnos de 8 horas, 8 horas para dormir, 8 para serviço regular e 8 horas para realizar tarefas diversas. A agenda extenuante mantinha os soldados prontos para a batalha 24 horas por dia, limitando a já mínima privacidade que eles tinham com os outros a bordo. E nem do banheiro eles tinham privacidade. Com apenas um cubículo sendo usado, toda a tripulação tinha acesso a apenas um banheiro. Isso é um banheiro para até 50 pessoas. Então você pode imaginar que as coisas ficaram bem confusas depois de algumas semanas. Para piorar a situação, o sistema de descarga envolvia o bombeamento manual de sua descarga no oceano. Colocar E eles aqui não viram ele. árvores, terra ou entes queridos por meses. Apenas o contato constante com o banheiro transportando 6 Ele quilômetros tá abaixo aqui. do nível do mar. Pilotos kamikaze. Eu não consigo pensar em nada mais assustador do que lutar em uma guerra. Você não teria ideia se voltaria ou não, mas dá para imaginar se você fosse instruído a não voltar. Esse foi o caso dos pilotos kamikaze no Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, kamikaze se referia aos pilotos japoneses sob instruções para carregar seu avião com explosivos e depois colidir de propósito com seus alvos. Sim, para ter certeza de que eles derrubariam seus alvos, os pilotos kamikaze foram obrigados a se matar também. E o pior de tudo é que, para garantir que os pilotos não desistissem de sua tarefa, um avião kamikaze de guerra, o Ki-115, foi projetado para soltar o seu trem de pouso na decolagem. Isso significa que não havia Tá aqui o Etemilo. uma vez que estivesse no ar. E mesmo que o piloto se arrependesse, eles não teriam escolha a não ser realizar a sua missão final. Outras aeronaves, como o MX-Y7 Oka, não tinham nem trem de pouso
Eu não quero mostrar, tá? Eles eram basicamente bombas virtuais, mas nem sempre foi um grande sacrifício. Apesar do Oriente, estima-se que menos de 20% das tentativas de carregar tenham êxito. As forças aliadas foram rápidas em se adaptar a essa tática de alto sacrifício, iluminadas. Tira! A morte quase certa de uma missão vertical apresentada aos pilotos torna esses trabalhos de guerra Mais menos um. atraentes de todos os Ou tempos, mais. mas pelo menos era um contrato de curto prazo. Tá. O torpedo Por que as moças custam tão caro? Eu tinha pedido também. vocês já está pensando Ah, eu nos só novos vou soldados comprar eram o expelidos meu dentro de um favorito. projeto de torpedo Vou e fazer. disparados na água para destruir os que passavam. Ou eles montaram algum tipo de cowboys Pois supernatural sim. insano. Por mais inacreditável que Pois sim. em vez de serem os torpedos, alguns soldados E marítimos eu aqui não conheço. projetos dentro deles. Mas por quê? Bom, hoje em dia, os torpedos têm tecnologia para navegar sozinhos. Mas na era dos gramofones e telegramas, eles exigiam orientação humana. O submarino italiano SLC, por exemplo, era um torpedo convertido, projetado na Primeira Guerra Mundial, que acomodava 2 operadores. E quando eles chegavam ao navio inimigo, o navio e levando eles saíam para uma Guerra Mundial. A Alemanha havia projetado o submarino Necker, onde, tomando o projeto alemão Necker como exemplo, o nariz do torpedo foi equipado com um sistema de controle. Como o espaço fez para o piloto significava que os explosivos tinham que ser removidos, um segundo torpedo foi adicionado ao lado de baixo. Assim, o piloto iria funcionar o torpedo em direção ao seu alvo e depois iria se desprender antes do impacto. Isso que eu chamo de um sistema seguro e nada insano. Oi, pessoal. Agora a gente vai a minha ilha de frio. Eu tô No entanto, os torpedos humanos mais aterrorizantes que eu ganhando alguns dias ontem. Não de nada. Paulo. Colocar você aqui. Gente, eu até já peguei aqui lá de dentro. O soltão tá ocupado, então eu vou trazer ao seu ambiente. Ah, tchauzinho. Sumiu. Tá bem. Pessoal, Agora, Claro TV Mais já vem com os melhores streamings. É conteúdo que não acaba mais. Mais filmes, mais... Você já se confundiu entre o Ártico e a Antártida? Eu sei que eu já. O Ártico é a parte mais misturou. Escuta o som.
pudessem 2, encontrar. 3. Embora essas elas também reduziam muito a exposição e tornavam a tuberculose endêmica. Se o acúmulo de gelo ficasse muito pesado, o navio inteiro ia virar. Imagine velho. quantas horas Vou foram baixar gastas retirando o o volume gelo aqui para do evitar a 0. falta de ar nas profundezas geladas abaixo. Eu tô ficando confuso só de pensar nesses pobres homens. Punições penais. Não sei você, mas meu primeiro instinto em um campo de batalha seria correr pela minha vida. A maioria dos exércitos teria me punido por tal covardia. Embora se eu estivesse no exército soviético ou alemão, as coisas teriam sido bem piores. Em 19... emitiu a Ordem 237. O decreto determinava que nenhum soldado fosse tinha habilidade para dar passo durante a batalha. Nem um passo para trás. Era o slogan. Claro que havia alguns soldados tão covardes quanto eu que ainda deram um passo para trás de qualquer jeito. E como punição, esses soldados foram enviados para Strafparts, parecido com os Strafbatalhons da Alemanha, também conhecidos como batalhões penais. Usado pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha Vamos olhar. Os batalhões penais eram compostos por tropas criminosas, intencionalmente para foi a empresa de Metz, que envolvia a remoção de minas terrestres. Os batalhões penais fizeram isso cavando as minas terrestres, mas também correndo à frente das tropas que avançavam para ativá-las. Meu Deus, o primeiro batalhão penal alemão foi criado em 1940 e era composto por mais de 27 mil supostos criminosos. Os batalhões penais soviéticos foram usados pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Stalingrado, em 1942. Dos 927 soldados dos batalhões, apenas 300 sobreviveram. Essa realmente não era boa. Foram designados a isso. Dizem que geralmente é segurança nos números, mas acho que não foi o caso aqui. Problemas de treinamento. Isso, paixão é um barão. Esse daqui é a faixa 2, é o bombarão. O bombarão pode ser a faixa 2, faixa 1 e o bombarão é a faixa 2. Os 15 mil aviadores americanos durante o treinamento. É isso mesmo, 15 mil americanos se juntaram ao SAF e morreram antes mesmo de serem enviados. Mas essa não é a única estatística que vai fazer você ter medo de voar de novo. Ao todo, os Estados Unidos perderam mais de 65 mil aviões durante a guerra. No entanto, apenas cerca de 23 mil deles foram perdidos em combate. Espera aí, isso quer dizer que 42 mil aviões foram perdidos em acidentes? Pois é, incríveis 65% dos aviões da USAF foram perdidos em acidentes de não combate durante a guerra. Essas são as de surpreendente por causa da pressão da guerra. Investigar e tomar medidas corretivas. Os aviões da USAF, como os B-26 Marauders, eram famosos por falhas no motor e na hélice. De fato, a prevalência de cisalhamento de acidentes envolvendo eles acabou levando ao apelido OVU. Com os aviões projetados às pressas, eles abatidos antes que pudessem pisar na batalha. Eu só consigo elogiar os bravos homens e mulheres que tiveram coragem de servir na USAF durante a guerra. Submarinos abaixo da neve. Submarinos eram um tipo novo de embarcação da Primeira Guerra Mundial. Só que mesmo na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia estava em relativa infância. Isso significava que as tripulações tinham que lidar projetado para endireitar os torpedos depois que eram disparados não funcionava corretamente. O torpedo nunca parava no ângulo pretendido e continuava girando até voltar para o navio que o disparou. E se o terror de uma corrida circular não foi suficiente,
Chip, chubereru. Tá, próximo é Super Quiz. Aí tem um defeito mecânico que suportar toda a tripulação. Ou então a bateria pode explodir, enviando o submarino para um túmulo aquático. E então havia o USS Squalus, que durante o teste, no entanto, o submarino de repente caiu e afundou até o fundo do oceano. Na época, ninguém havia sido resgatado de um submarino que afundou mais de 6 metros, mas o Squalus afundou mais de 70 metros debaixo d'água. Felizmente, todos os 33 tripulantes a bordo viveram para contar a história. Mas o perigo de cesariamento da situação mostra o quão perigosos esses primeiros submarinos realmente eram. Eu acho que é bom manter a cabeça acima da água. Mamãe, pode me dar o piano? A minha mãe vai me dar meu piano. Com quem tu tá falando? Porque eu preciso do meu picuinha. Por isso ela fala com a minha mãe para ela pegar o piano. Tá embaixo da nossa cama. Vou fazer um pouquinho ali pra sala pra pegar o piano aí. Tira o controle daí. Esperar um pouco. Mamãe tem que saber com quem tu fala. Eu tô fazendo aqui um vídeo para o YouTube. Aqui para o meu canal. Mamãe tá falando com ninguém assim, né, filho? Porque tu é criança, é perigoso falar com quem os adultos não conhecem, né? Nem todo mundo na internet é legal. Por exemplo, tu pode jogar joguinho com o Vitor, que a mamãe conhece, sabe quem é, né? Porque eu nunca mostro o rosto em qualquer vídeo. Tá, mas até eu conversar, não dá pra conversar. Com quem tu tá conversando? Com ninguém. Além disso, os médicos serviram na linha de frente, aproximando-se Eu precisava conversar com a minha mãe. Tá bom? Tá bom. Perigoso. É. Muito perigoso. Nem todas as pessoas são legais. Calor planejante. Quais são as armas que você imagina um soldado típico usando para lutar nas trincheiras? Olha as 3 faixas do picuinho. Pode parecer uma arma que você encontra apenas em videogames, mas por incrível que pareça, lança-chamas foram amplamente usados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos alemães. Os lança-chamas portáteis constituíram uma grande parte da ofensiva de combate corpo a corpo da Alemanha em 1939. Provando ser eficaz contra fortificações fixas com bloqueios. Os lança-chamas resistiram de combustível cheio de óleo ou gasolina, com um tanque do pressurizador cheio de nitrogênio preso na parte traseira ou lateral. Mas enquanto eram eficazes em curto alcance, havia algumas desvantagens bem grandes para os soldados que os usavam. O Flammenwerfer 35, por exemplo, pesava quase 30. Não apenas isso, mas o enorme tanque pressurizado com nitrogênio líquido inflamável fazia deles um alvo difícil de gerar. Bastava uma bala e o portador e qualquer um por perto seriam queimados em uma enorme bala de fogo. E para piorar ainda mais, os cilindros às vezes explodiam inesperadamente por quando foi que a Segunda Guerra Mundial começou mesmo? 1939, né? De 1939 a 1945. Sim, essas são com certeza as datas que o professor de história me ensinou. Mas parece que o professor de história estava errado. Tendo estado em guerra 2 anos a mais do que todos os soldados japoneses ocupados, enquanto a ofensiva o objetivo era transportar suprimentos da Índia para a China, atravessando a cordilheira do Himalaia. Mas os aviões usados, Douglas DC-3, não conseguiam voar alto o suficiente para ultrapassar as montanhas. Em vez disso, voar o derrame envolvia navegar por uma rota traiçoeira, onde as facilmente caíam ao serem jogados. Nada menos do que 700 aeronaves
baixinho. Não, bota no 7 que é muito alto. Bota no... Eu não botei, velho. Com uma chance de 1 em 35 cada missão, ser convidado para voar no Decaut era uma das piores coisas que um soldado podia ser solicitado a fazer. Dificuldades do dia D. 6 de junho de 1944. O dia que mudou o curso da do dia D foi uma das missões mais perigosas que qualquer soldado poderia receber durante todo o curso da guerra. Eles poderiam ter sido um desbravador, por exemplo. Esses soldados americanos foram encarregados de desembarcar nas praias da Normândia em completa escuridão para proteger a zona de lançamento e dominar o caminho para o Esse piano já é, velho. Ele começou lá em 2000. Onde você comprou esse piano, mamãe? Foi lá em 2010? Não sei, acho que um pouquinho depois, 2014. 2013, por aí. 14. Por favor, de apertar essas notas. Unidades defensivas estratégicas. Os balões foram então conectados a bombas que detonariam se Tô, as naves inimigas entrassem em contato com os carros. Mas isso era intensamente perigoso. Sob fogo inimigo, os balões poderiam explodir a qualquer momento. Felizmente não houve tal desastre, mas ainda é muito estressante quando a batalha mais perigosa da guerra está acontecendo ao seu redor. Por fim, eles poderiam estar entre as muitas divisões americanas, britânicas e canadenses de entroscaria e aerotransportes, que foram os primeiros soldados a desembarcar nas praias do Normândia. O dia D deveria começar com uma campanha de bombardeio aéreo, mas depois pelo impacto do Líbano, as tropas terrestres foram deixadas para o hotel. Contra um ataque de tiros, os soldados atravessaram em 24 horas, a Alemanha sofreu cerca de 9 mil baixas e foi Dó, derrotada pelos gigantes. americanos. Trabalhos angustiantes. Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Vamos a bagunça aí, ele. Meu, o tom. São salão. Todo mundo comete erros, mas tem algumas pessoas que são meio prejudicadas intelectualmente, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Era só pra colocar mostarda na bomba de mostarda e maionese na bomba de maionese. As bombas estão até rotuladas, então como é que a pessoa não faz isso? Tá, antes de eu perder completamente a minha paciência, vamos dar uma olhada em mais pessoas que tinham uma tarefa simples e mesmo assim conseguiram estragar tudo. Pintar estrada. Os motoristas que usam as estradas precisam ser capazes de processá-las bem rápido. Por exemplo, graças às grandes letras amarelas brilhantes usadas aqui, os motoristas podem claramente ver que isso é um sul-stop. Quem pintou esse sinal em Scarborough, na Inglaterra, precisa ironicamente de aulas de inglês. No Wendy, no Wendy. Essa é uma criança de 2 anos aprendendo a falar. Mas eu acho que até uma criança de 2 anos poderia ter percebido que não é desse jeito aqui que se revisa o meio fio. Sério, se tivesse uma pegadinha, tinha um aviso alertando as pessoas para não estacionarem seus carros porque os meios estavam sendo pintados. E aí o proprietário desse carro ignorou, ou esse pintor simplesmente acordou essa manhã e olhou o celular.
refletores ao longo dela. Sério, melhor não fazer perguntas. Quando se trata de design arquitetônico, é importante que corredores, caminhos e lugares pelos quais as pessoas vão se movimentar estejam Olha esse período de estão 2014. memorando que o arquiteto desse prédio claramente não entendeu. Para entender, já temos que presumir que a escada rolante foi instalada primeiro e depois fizeram a parede. Então alguém genuinamente não questionou bloquear completamente essa escada rolante. Ou a pessoa instalou a escada rolante depois da parede e simplesmente achou que estava tudo certo. Olha, eu fiz tanta pesquisa na internet sobre essa imagem que eu não encontrei nada sobre a origem dela. Eu tenho que saber se isso é verdade ou só um Photoshop muito bom. De qualquer maneira, isso me deixa agoniado. Mas eu vou dormir melhor hoje à noite se eu souber que pelo menos há uma chance de não ser real. Falando em Photoshop, por favor, Deus, me diga o que é isso. Eu realmente preciso manter a fé em duas coisas aqui. A primeira, e a segunda, quem fez uma capa não permitiria que o elevador subisse tão alto. As partes desfocadas e os detalhes inconsistentes, eu estou bem convencido de que isso é um trabalho de Photoshop projetado puramente para me deixar ansioso. E foi um belo trabalho, viu? Parabéns, objetivo alcançado. Te odeio demais. Eu amo natureza. E eu acho que eu sei bastante sobre ela. Pô, não sei centenas de sobre todos os aspectos dela. Mas se você me pedisse para Tá. pelo menos seja consciente do momento, ao contrário de quem gerenciou esse exemplo absoluto de dois neurônios em funcionamento. Será que realmente foi tão difícil mover o vaso? Honestamente, se eu fosse responsável por uma coisa dessas, eu ia morrer de vergonha. Parece que até a planta tá desconfortável. Mas eu não sou só péssimo em cuidar de plantas. Eu também sou amaldiçoado quando se trata Tá de vendo, violência em casa. Didi? Claro, consigo trocar uma lâmpada ou substituir um fusível. Mas só, se você precisar que eu mexa em algo Somos como DJ nessa peças aí. móveis, eu não sou o cara. E nem a pessoa que instalou DJ essa nem tem massa. perna, sabia? Só nem sabia que Didi nem tinha perna, nem eu. Tá, velho. Eu vou dizer que cerca de 99% das pessoas acabaram de dizer sim. Eu sei que nem todas as portas têm o mesmo tamanho. E por que só 99%? Porque esse usuário do Reddit que arrancou a porta da frente da sua casa e comprou uma nova sem medir em nenhum momento, Tá realmente vendo? pensou. Todas as portas têm o mesmo tamanho. Sério, tem gente que precisa voltar pra escola. Ou encontrar Jesus. Ou os dois. Você sente muita fome? Eu também. O tempo todo. Vamos pedir alguma coisa? Não tem como errar com uma pizza de pepperoni clássica, né? Será? Ah, foi mal. Por um momento eu esqueci que vídeo a gente tá. Parece que a pizzaria ouviu os clientes pedirem um pepperoni e de alguma forma interpretou isso como um único pedaço Tá. de pepperoni. Uma pizza de pepperoni inteira. Alô, polícia? Preciso relatar um crime. Isso aqui é crime de cadeia. Alô? Tá vendo? A gente viu esse absurdo com pizza, mas pobre cliente recebeu uma etiqueta impressa que eu suponho que deveria ir na caixa, não dentro do hambúrguer. Mas eu acho que poderia ter sido pior. A tinta poderia ter sido impressa diretamente no pão. Tipo isso. Eu prefiro pensar que eu sou benevolente na minha compreensão dos erros. Pelo menos tentando descobrir como é que as coisas podem ter acontecido. Mas essa aqui me deixou perplexo. Bom, isso não acontece com frequência. Então vamos supor que foi um descuido porque nada poderia ser mais estranho do que... Não, peraí. É uma caixa de hambúrguer do McDonald's cheia de molho tartar. Peraí, alguém fez um post falando que pediu um hambúrguer do McDonald's e simplesmente recebeu uma caixa cheia de molho tartar. Essa aí a gente vai ter que investigar a fundo, tá? Tô supondo que outra pessoa pediu essa quantidade apocalíptica de molho tartar, que geralmente vai no filé de peixe, e trocou as caixas. Algo isolado, mas faz sentido. Agora, sabe o que não faz sentido? Que a engenharia de coisa projetada facilmente levantadas, e elas ocasionalmente se sobrepõem com elementos Tá vendo? resistentes, como pavimentação tática. Nossa. Bem, porque basicamente eles estão só cortando um pedaço de concreto e podem colocar de volta do mesmo. Não, meu Deus, por que fizeram isso? Tem exatamente
pra sério. Calma aí, tá tudo bem, isso pode ser divertido. Não é como se alguém tivesse colocado asfalto em cima do agora, não sei nem o que dizer. Normalmente o asfalto é aplicado manualmente, embora às vezes um rolo especializado possa ser usado para distribuir de maneira uniforme. Alguém literalmente teria que ter aplicado manualmente asfalto sobre todo o carro enquanto estava fazendo a estrada. Pera aí, está estranhamente borrado e a textura é extremamente consistente. É Photoshop. Que alívio. Acho que eu acabei de sentir parte da minha sanidade Tá voltando. bem. Eu acho que isso não vai durar muito. Um dia quente, nada vence o calor como uma deliciosa bola de sorvete. Só que se você estiver pedindo desse lugar, eu ia dar uma olhada 2 vezes no que eles estão fazendo. O letreiro diz manga e a cor parece manga. Só que isso é um abacate. Quer dizer, eu acho que um abacate e uma manga têm uma forma semelhante. Eles até são uma cor semelhantes por fora. Tem uma semente grande no centro. Mas isso é definitivamente um abacate, não é uma manga. Tá bem. Tá tentando confundir os clientes? Ou será que quem fez o letreiro realmente não sabia a diferença? Se for o último caso, eu realmente não inverto catracas. Mas eu sempre fico preso nelas ou elas talvez não tão impraticáveis. Não tem paredes ou compartimentos em nenhum dos lados dessa catraca. Então o que ela tá fazendo ali? Alguém esqueceu de tirar? Ou era pra ir entre as escadas e a porta daquele banheiro? Tipo, eu quero respostas, mas ao mesmo tempo eu tô feliz em simplesmente não saber. Não, eu não tô feliz. Isso é mentira. Isso é irritante por razões além da minha compreensão. Pelo amor de Deus, tira essa catraca daí. Não tem nada de errado em apenas fazer o seu trabalho e bater o ponto, sem nenhum esforço a mais envolvido. Fazer exatamente o que te pagam pra fazer e nem um pouquinho a mais não é nem Vamos olhar. Mas se eu fosse responsável por cortar essa grama, eu poderia ter pensado em mover esse grande folho para o problema evidente. Inicialmente eu pensei que era tão estúpido que tinha que ser Photoshop. Então eu descobri uma imagem de uma cena similar nem minutos depois. Quem é que simplesmente deixa cones na grama assim? Psicopatas? Resposta só pode ser psicopatas. Principalmente porque eu não tenho nenhuma outra resposta. Você sabe quem é o Cid, né? A preguiça da Era do Gelo. Ele é uma preguiça Ai, do velho. mestre em todos Contra sentidos. Um dente torto, os olhos últimos. muito afastados. E essas características o tornaram muito popular no mundo da oftalmologia alemã. Peraí, se não é ele, então quem é essa pessoa? Alguém sim. Eu fazer isso foi o anúncio mais inquietante para óculos do mundo. Se eu decidisse que queria projetar uma área de recreação infantil, a minha primeira preocupação seria com a segurança. Eu ia me certificar de que os balanços tivessem assentos que suportassem crianças mais novas, de que nada estivesse muito alto do chão e que os escorregadores fossem até o final, para que as crianças não caíssem deles. Como assim? Essa última coisa não parece relevante? Bom, graças a quem projetou esse escorregador metros do chão, tinha uma peça faltando na parte de baixo. E essa criança aí, em toda a sua sabedoria infinita, Vamos olhar como decidiu ficou. qualquer que seja o motivo, eu tô feliz por não estar do outro lado desse Desistiu? Não, porque eu tava dublando os bichos.
Tchau, pessoal. E bom.